Então, o Eu nosso vou, problema é esse, né? O nosso problema não é esse de a gente não saber, né? sim. Vou lançar aqui, pessoal, se alguém tiver alguma pergunta, algum comentário mais para ir fazendo, porque a Carol, hoje a gente teve um problema aí tanto ela quanto eu, né? Foi uma correria, só que eu consegui chegar em casa, ela ficou presa na rua, Laroê, vamos saudar Exu por isso, mas aí limitou um pouco o tempo, porque o lugar que ela está, ela vai precisar sair, porque vai fechar. Então, eu estou abrindo aqui, se alguém tiver alguma questão, algum comentário para estar fazendo para a Carol, e vou estar perguntando da agenda, né, da tarefa terapia, e também do encantamento, quando você compreende, né, e você estava se restringindo, né, quando não está dando conta de uma tecnologia que está aí, que eu acho isso o máximo, e fiquei pensando, né, que você deve estar tendo atendendo, né, tendo alcance até com outros estados agora, né? Porque antes a gente restringia Sim, mais aqui. Se você não conseguisse sair do estado ou do município, ficava bem um grupo bem regionalizado. E aí você acaba ampliando esse público também, né? Tanto de homens como de mulheres. Enfim, eu tive a oportunidade de participar de Bruxas, né? Em outubro, que foi o máximo, né? Pensar magia preta, bruxas pretas, né? Que é o que nós somos, né? E desmistificar até essas traduções que tem de Agé, né? É isso mesmo, nós somos as que sim. possuem a magia nas mãos, no hálito, enfim, no corpo. É isso que nós somos, cheias de magias. Então, como o Ocidente nos denomina as bruxas, mas do bem, da magia preta, como você fala, o professor Sidney fala, que é um encantamento, essa é a nossa pegada, né? E aí essa magia preta, ela ganha uma amplitude gigante, né? Eu fico pensando, você está alcançando outros estados agora também, né? Não, total. Outros estados, outros países, né? Muita gente, muitas brasileiras, brasileiros de fora do Brasil vieram para as oficinas. Isso foi muito importante. A gente aumentou aí o xirê, né? O xirê cresceu, o terreiro cresceu. Isso foi super importante. Essa questão que você falou das bruxas, né? Para além da tarefa palavra terapia, a gente tem as oficinas de escrita propriamente ditas. Tem vários outros cursos. Um deles é o Bruxas Pretas, que é exatamente a gente ressignificar essa linguagem, né? Essas palavras carregadas por um estereótipo profundamente negativo, profundamente racista e misógino, como que a gente ressignifica? Porque, assim, a branquitude, né, essa sociedade branca ocidental cristã, eles não são os donos da linguagem. Linguagem é vida, linguagem é movimento. Então, eu não aceito que eles nos aprisionem dentro das categorias que eles querem criar, né? Então, assim, as palavras têm vida. A gente, se eles deram um sentido pejorativo e ruim, a gente pode ressignificar. Então, eu gosto muito de pensar sobre isso. Palavra é vida, é movimento, né? A gente vive em permanência, a gente está no meio de uma pandemia. Hoje, mais do que nunca, a gente tem certeza de que a impermanência é um fato das nossas existências. Então, não vem me dizer que vocês vão me impor uma categoria, um significado e um significante, e eu vou aceitá-lo porque eu não vou, né? Então, eu acho que a gente pode fazer isso a qualquer momento, né? Reelaborar esses sentidos, né? E aí a gente dá à linguagem o peso, o tamanho, o significado que a gente quer, né? Então eu gosto muito da palavra bruxa, eu acho que é uma palavra que está no imaginário, né? Então a gente brinca também com as categorias que estão acessíveis, porque eu gosto muito de pensar outros nomes. A gente poderia chamar bruxa de vários outros nomes, tem nomes em Yorubá, tem nomes em português, só que eu gosto de trabalhar com o imaginário das pessoas. O que está difundido no tecido das pessoas? O que está na população? O que está na religiosidade popular, na magia popular? É bruxa. Então vamos trabalhar com bruxa, porque com essas pessoas que eu quero falar. Porque quando chegam no seu terreiro e para quebrar o seu terreiro, né, para queimar, eles vão lhe chamar de bruxa. Então a gente precisa trabalhar a categoria bruxa sim. Né? Então eu gosto muito de pensar sobre isso, porque isso também é uma resistência política, é uma escolha política. Então eu faço a escolha política de reelaborar esses sentidos.
E aí, o que são as bruxas pretas? A bruxa preta é a Marta, a bruxa preta sou eu, a bruxa preta somos nós, que estamos usando conhecimento ancestral para transformar o mundo. Que estamos usando conhecimento ancestral para codificar e decodificar o mundo, né? Então, como diz Makota Valdina, nossa ancestral maravilhosa, o maior feiticeiro do mundo que existiu foi Olorum, foi Zambi, né? Que criou tudo que está aí e que a gente está até hoje para tentar decodificar e não conseguiu, né? A gente sabe um pouquinhozinho, né? Então é através desse conhecimento que a gente enxerga o mundo e que a gente opera no mundo. Então nós somos essas mulheres que vão usar ervas, né? Que vão usar os seus conhecimentos de botânica, que vão usar a cozinha, porque cozinha não é algo menor, né? Não à toa a bruxa usava o caldeirão, cozinha é algo muito poderoso, muito potente, né? Não à toa o capitalismo quis nos destituir disso. O que é a industrialização dos alimentos? Né? É isso, é nos tirar da cozinha, nos tirar do controle de cura e doença que a cozinha tem. Né? Porque comida cura, comida adoece, comida salva. Né? Então, na cozinha que a gente faz a vaporização, que a gente faz o xarope e também que a gente faz o almoço, né? Então, isso tudo passa pela cozinha, é conhecimento ancestral transmitido entre mulheres, muito poderoso, muito potente, né? E que durante muito tempo a gente achou que era símbolo de opressão. Não é a cozinha que nos oprime. O que nos oprime é a não divisão de trabalho. Né? O que nos oprime é o não reconhecimento do trabalho doméstico como um trabalho tão importante como outro qualquer. Então, o que nos oprime não é a diferença, é a hierarquia que nos oprime. Né? Porque diferentes somos. Importante, Carol, te cortando um pouco, que quando eu converso com as crianças e com o povo do terreiro e pergunto onde aqui no terreiro vocês acham que vocês mais aprendem? A resposta é uma só, a cozinha. É na cozinha que a gente aprende. E aí aprende de tudo. Naquele espaço. Olha que um espaço sagrado pra gente, que a comida é sagrada pra gente, né? Exatamente. Foi na cozinha que eu aprendi a escrever. Foi na cozinha que a minha mãe me ensinou a escrever, porque minha mãe tinha livrinho de receita, caderninho. Vai que é caderninho de receita. Então minha mãe ia fazendo a comida e falava para mim, anota aí. Não sei quanto, não sei quanto. E aí eu fui aprendendo, desenhando as letras ainda, sendo alfabetizada, aprendendo a escrever dentro da cozinha. Né? Então é um espaço muito potente para nós. Né? Não à toa a gente não vai meter a colher na panela da nossa avó, senão vai ficar ruim para a gente. Né? Não é qualquer um que entra na cozinha das nossas mais velhas. Não é qualquer um que entra na cozinha do terreiro. A cozinha do terreiro é um espaço sagrado. Só entra na cozinha do terreiro aqueles e aquelas que estão habilitados, que são convidados. Né? Então, olha que coisa importante. Né? Isso é muito importante. Tem orô, né? E o orô, o segredo, faz parte da nossa magia. Né? O segredo é a alma do negócio. Né? Porque exatamente a gente conseguir, de fato, né, se proteger também. Né? É a estratégia, né? Se proteger dessa sociedade que nos criminaliza o tempo todo, né? Então, é disso que se trata, né? E aí é isso, que possamos escrever, né? Que a gente não faça mais essa dicotomia entre oralidade e escrita, porque ela não é real para o nosso povo, ela não existe. Vamos escrever e vamos escrever com a nossa magia negra. Vamos escrever com a nossa magia negra. Outra palavra, outra expressão que eu adoro usar, magia negra. Não uso preta, não, eu uso negra, porque eu gosto mesmo é da expressão, né? Dessa expressão que foi tão estereotipada, eu gosto de trazer ela, porque eu não tenho nenhum problema com a palavra magia negra. Nenhum problema. A não ser se você acha que magia é algo ruim e que negro é algo ruim. E aí é outra história, aí a gente desconstrói isso, né? Porque magia a gente faz o tempo todo no mundo, né? Então, quando eu pego um bolo, transformo 3 ovos, leite, farinha e açúcar num bolo, eu estou fazendo magia. Isso é magia. Né? Então, todo mundo aqui faz magia. A diferença é que tem a magia oficial, né? Que é patenteada, inclusive, que é uma Pacheco que ganha dinheiro e que bota um monte de aditivo químico que nos adoece. E tem a magia nossa, ancestral, dos nossos quintais, dos nossos terreiros, das nossas mais velhas, dos nossos mais velhos, que nos nutre, nos sustenta e que está aí, potente. Carol, eu queria saber se dá tempo de você falar um pouco da tua pesquisa que você está realizando agora, do teu doutoramento. Será que dá tempo?
Eu acho que é Acho que dá importante também sim. você falar do teu trabalho acadêmico também, que está levando as nossas linguagens, nossos pesos também aí, as nossas dificuldades aí para essa vida acadêmica, né? Sim, então eu estou concluindo agora um doutoramento, né, na Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Um dos meus, enfim, das minhas interlocuções, das minhas trocas aí de pesquisa, tem a ver com, né, o fenômeno que está sendo mais popularmente conhecido na mídia, com os traficantes evangélicos, né? Eu não gosto muito de usar a palavra traficante, apesar de usar ela entre aspas às vezes, porque eu acho que a função da linguagem é comunicar. Então a gente precisa comunicar e que as pessoas entendam o que a gente está falando. Então não me interessa ter categorias politicamente corretas que também não comuniquem com os meus, né? Então é isso. Mas, no geral, o que a gente está lidando é com o varejo de drogas, né? Por que, que eu gosto de usar varejo e não droga, e não tráfico? Porque tráfico, para mim, quem faz é o mercado internacional, né? Quem faz tráfico de drogas é quem tem grana, está no mercado internacional. O Brasil não produz cocaína, o Brasil não produz AK-47, né? Então, esse tráfico de drogas, juntinho com o tráfico de armas, internacionalmente comandado por homens brancos, né? Então são eles os traficantes, né? Os nossos, né, homens pretos, em quase sua totalidade, que estão nas favelas e periferias e subúrbios do país, eles são o varejo, é a ponta do iceberg. Justamente a ponta do iceberg é o que fica mais visível do iceberg, né? É a menor e a mais visível também. E são esses corpos que tombam, né? Esses homens que morrem muito cedo, né? Então, eles, na verdade, são os operadores da ponta do sistema, né? Que é bastante cruel. Então, essa metáfora que a gente usa de guerra às drogas, por exemplo, não existe guerra às drogas. Se existisse guerra às drogas, né, vários dos nossos políticos e senadores não estariam em suas casas confortáveis, né? Estariam aí respondendo pelos seus crimes. O que existe é uma guerra aos pretos mesmo, né? E isso a gente tem desde o período colonial no Brasil, assim como a criminalização das nossas práticas mágico-religiosas. Então, ao lidar com esse fenômeno, que é de você ter varejistas de drogas, né, quebrando terreiros, violentando terreiros em favelas e periferias, eu tenho muito cuidado para a gente não marginalizar quem já é muito marginalizado, né? Entendendo a gravidade da situação, porque, afinal, nós dentro dos terreiros, lidando com o braço armado, né, a serviço de um discurso que é muito violento, que é um discurso cristão, que não foi inventado pelo neopentecostalismo, né? Que está lá desde o ano 1 Cristo, 1 depois de Cristo, ele está lá, né? Então, assim, esse é um discurso de toda a história do cristianismo. A Igreja Católica foi essencialmente bélica e violenta com todos os nossos povos. É só a gente pensar cruzadas, inquisição, colonização, tráfico transatlântico negreiro, e ainda porque a bancada católica vota direitinho com a bancada evangélica no Congresso Nacional, né? Então é importante também dizer isso aqui. Então, o que o neopentecostalismo tem feito nos últimos anos é, sem dúvida, ter sido a expressão religiosa, né, que mais tem se destacado na violência contra os terreiros, né? E se colocado frontalmente em linguagem e narrativa, publicamente, contra, né, todo o povo de axé, contra o povo de terreiro, né? E levado isso na prática, né? Esse ódio não é só a nível de linguagem e discurso, mas na prática tem garantido também o nosso extermínio, a nossa violência. Isso tem sido muito complicado, né? E é óbvio que é uma situação super delicada de resolver, porque também a quem interessa proteger os terreiros, né? A quem interessa? Ao Estado? Não. Porque quando a gente vai olhar, por exemplo, para o UPP, né, as unidades de polícia pacificadora, um processo aí que nós passamos aqui no Rio de Janeiro, grande, a Polícia Militar do Rio de Janeiro, durante a UPP, fechou terreiro. Quando a gente vai olhar o caso, por exemplo, das milícias na Baixada Fluminense, fecham terreiro, né? Então não é só o tráfico, né? Quando a gente olha para o Estado brasileiro, que em pleno século XX tinha um código penal que criminalizava os chamados feiticeiros. Que quem eram? Nós, né? Nós, povo preto. Né? A gente teve agora, durante a pandemia, que a gente teve a devolução das peças retiradas de terreiro que iam para dentro da delegacia, estavam no Museu da Polícia Civil. Essas peças
da nossa ancestralidade, do nosso sagrado, que eram apreendidas como prova do crime de feitiçaria. Então, a gente está falando do Estado brasileiro no século XX. A gente está falando do Estado brasileiro que até hoje nos impossibilita, por exemplo, de ter um espaço de terreiro, da polícia que, quando é chamada, né, é extremamente violenta nesses espaços. Então, a gente está falando de um fenômeno, né, de uma questão que ela é de longa duração, está em toda a história do que a gente chama de Brasil. Inclusive, o nome Brasil faz uma menção ao diabo, ao inferno, né? Brasil está ligado a pau-brasil, né? Que é, enfim, um dos grandes comércios de escravismo aqui da plantation, né? Do sistema escravocrata, com mão de obra escravocrata, de latifúndio, de extração era o pau-brasil, uma ladeira que saiu uma tinta avermelhada. Então, o nome Brasil, que dá o nome da nossa terra, fazia menção para esses homens dessa época à natureza infernal. Qual era a questão infernal do Brasil? Era o seu povo, né? Não só os povos originários, como também os trazidos no tráfico transatlântico. Que a natureza não, a natureza era um espaço maravilhoso, né? Era o que eles comparavam com o céu, né? Que é o que dava o quê? O dinheiro, a cana-de-açúcar, o algodão, o café. Agora, as pessoas não. As pessoas era exatamente a natureza infernal, demoníaca, né? E aí o diabo, que nem fazia parte, né, das nossas construções de pensamento e conhecimento, nem nós enquanto africanos, nem nós enquanto povos indígenas, foi colocado por todas as partes, aí em todos os nossos rituais, né? Então, e a gente foi penalizado e ainda é por isso, né? Que a gente tem aí um imenso estereótipo ligado às nossas práticas, que está ligado a isso, né? E aí o nosso inimigo, né? O nosso inimigo não é o varejista de drogas, o nosso inimigo é um imaginário construído, branco, ocidental, cristão, um projeto de poder que vai no STF, por exemplo, dizer que a gente não tem direito a sacralizar os nossos animais, enquanto você tem uma indústria da carne, você tem uma indústria do couro, né? E que faz barbaridades de tortura de animais e que está aí a todo vapor, né? Então, é essa complexidade, né, Marta? É muito complexo, né? E aí, o que eu tento trazer enquanto contribuição é a gente ter muito cuidado, né, para a gente pensar esses fenômenos, a gente tentar entender esses fenômenos, e, ao mesmo tempo, é uma grande denúncia, né, da violência que nós temos passado com total conivência estatal, com total conivência de órgãos públicos, que, salvo raríssimas exceções, né, o Ministério Público ali, por conta de pressões de movimentos sociais, por conta de pressões do movimento negro, esse movimento tão estereotipado, tão criminalizado, né? A gente tem no Brasil, o Brasil tem um movimento negro mais pacífico do mundo. O Brasil, vou repetir, temos um movimento negro mais pacífico do mundo. Talvez seja esse o problema mesmo, né? Aqui eu jogando um ataré aí, jogando uma pimenta. Mas em pensar os estereótipos que a gente tem, né? A demonização e a criminalização do nosso movimento negro, visto como barderneiros, quizumbeiros, mimizentos, né? Pensando numa expressão mais agressivos, o mais pacífico do mundo, né? E é esse movimento de pessoas pretas no mundo que garantiu e garante até hoje, por exemplo, a pressão estatal para que a gente tenha respostas públicas, né? Para que a gente tenha direitos, né? Então, é muito dialogando através disso, né? Meu trabalho é uma etnografia, então eu estou lidando mesmo com as pessoas, com as suas narrativas, né? Com todo cuidado, com todo sigilo, porque é um assunto super delicado, as pessoas morrem, as pessoas têm medo. O medo é uma constante, né, para nós, enquanto povo de axé terreiro, enquanto gente preta, e é lidar com essas narrativas para tentar aí trazer uma contribuição para a gente entender esse momento. E aí eu vou lá no período colonial, porque para mim não é possível fazer diferente, não é possível, né? Não é possível, como diz o provérbio africano, né? Exu acertou um pássaro hoje com uma pedra que atirou ontem, né? Então o tempo para a gente é espiralar, é encruzilhada, não dá, a gente não consegue se circunscrever ao atual para explicar o atual. Não dá para explicar os anos 2000 olhando os anos 2000, né? Na verdade, a gente vem aí de longos processos. Então, é um pouco tentar entender esses processos, né? Oferecer timidamente, humildemente também, possíveis alternativas, construindo junto com os meus interlocutores, né? Interlocutores, porque eu não tenho objeto de pesquisa e nem vocês. Então,
são esses interlocutores que nos possibilitam essa troca. Então, é fazer mesmo a troca, jogar uma tarefa, jogar uma pimenta, né? Jogar um mel, jogar um dendê, para que a gente possa coletivamente pensar nessas estratégias. E aí a ideia é, se tudo der certo, eu espero que dê, pós-conclusão aí dessa etapa, né, desse movimento, desse trabalho, estar dentro dos terreiros, levando esse diálogo e pensando junto, né? Eu fico muito ansiosa para esse momento chegar, porque eu acho que esse é o mais importante, né, para mim, particularmente, que é esse momento da gente levar para dentro dos terreiros mesmo, esse debate, poder dialogar dentro do espaço do terreiro, poder discutir. Já faz algum tempo que eu tenho dado pouquíssimas entrevistas públicas, até porque a gente tem uma mídia, né, hegemônica que corrompe mesmo as nossas narrativas, né? Enfim, muitas questões com isso, e a minha ideia é mesmo a gente conseguir falar com o povo de terreiro, né? Deixa eu ver aqui, chegou uma questão. A senhora acredita que nós, povo de terreiro, também tenhamos parcela de culpa, que ao invés de ajudar o irmão ao lado, criticamos a forma que ele mexe a panela? Claro que nem todos. Esse é quem é RS. Eu não gosto muito de pensar na coisa da culpa, porque eu acho culpa, e aí pensando palavra, né? Culpa é muito cristã, né? Essa noção de culpa ela é profundamente cristã. Eu gosto de pensar em termos de responsabilidade, né? Então, eu não vejo nós, enquanto povo do terreiro, que somos quem estamos sofrendo arbitrariamente essa opressão, no lugar de culpa. Agora, é óbvio que a gente pode sentar e discutir francamente, né, sobre quais as responsabilidades que a gente pode assumir para tentar reverter isso. Afinal, eu não vejo outra possibilidade de amenizar esse grave, né, esses graves episódios, a não ser o nós por nós, né? Então, eu não consigo olhar hoje, não sou otimista de olhar para essas estruturas estatais e achar que elas vão estar nos defendendo, né? Então, realmente... Estou terminando. Então, realmente, eu consigo pensar... Eu consigo pensar na gente, né? Como que a gente pode, juntos e juntas, né, pensar essas estratégias. E aí, sem dúvida, né? Inclusive, em vários momentos, assim, dessa interlocução, às vezes a gente consegue ser mais severo, né, uns com os outros do que os que estão fora do terreiro, né? E isso também faz parte da lógica do racismo, né, gente? Porque é exatamente isso, né? A gente é muito pouco gentil com a gente mesmo. A gente tem muito pouca empatia com a gente mesmo. E não é só o povo do terreiro, eu digo nós enquanto população preta em geral, eu digo nós enquanto população, né, de grupos minoritários em geral, até porque a gente aprende, né, que a gente precisa sempre ser melhor, ser mais, que a gente não pode errar, não é isso? O sentido da desumanização que o racismo faz também está em a gente não entender que nós somos humanos com falhas, que nós estamos em processo de entendimento, né? Então, muitas vezes, a gente também não abre espaço para entender que nós somos humanos, né? E aí, saindo do lugar da humanidade, sem dúvida, a gente precisa pensar sobre isso para trabalhar como que a gente consegue criar uma agenda coletiva, né? De fato, né? E como que a gente consegue se acolher. Carol, eu sei que você está aí com dificuldade por conta do espaço, então eu quero, em nome do Ileachão Milarei Assabá, te agradecer, em nome do Babá Daniel de Iemanjá, que também estava passando aqui pela live agora há pouco, no Tumbá Babá, só não deu para Tumbá Babá, gratidão. Mas te agradecer em nome dos filhos da casa também, pela sua disponibilidade, pelas suas palavras, né? Uma live super potente. Pena que não dá, se deixar a gente fica conversando direto, tanto a de ontem como a de hoje. Acho que as escolhas foram excelentes. Iemanjá e a Aurili cubra sempre, o Xangô não e Oxum seja sempre os seus olhos. Quero agradecer, queria que você fizesse pelo menos as palavras finais aí pra gente, porque a gente está encerrando o nosso evento hoje também. Ai, que maravilha! Nossa, é muito lindo, né? Porque a gente não pode estar presencial, né? Num presente aí, né? Materializado com o que a vista alcança, porque é material, só a vista que não alcança, né? Mas a gente está aqui trocando muitos presentes, né?
O sentido Sim. de presente de Iemanjá aqui foi alargado a níveis que a gente nem imagina, né? Então a gente está aqui trocando saberes, trocando presentes, fazendo uma oferenda. Palavra é oferenda. Não tem nada dentro do terreiro, não tem nenhuma oferenda dentro do terreiro, não tem nenhum ritual dentro do terreiro em que a gente não usa o ofó, a gente não usa a palavra. Tudo é palavra. A palavra é o encantamento de qualquer magia, né? Você tem a palavra, né? Então a gente está aqui oferecendo, fazendo o nosso ebó epistemológico, como diz Sidney, fazendo a nossa oferenda, né, dando o que a gente acredita ser o melhor, com compromisso ético, né, com compromisso com a verdade. Né, isso tudo também só faz sentido o que eu estou falando, não é porque o que eu estou falando é novo, né? É porque, na verdade, a gente já sabe. Né? Muitas vezes o que falta mesmo é a gente ser despertado, né? Então, nada é novo, eu não estou inventando roda nenhuma, a gente só precisa, às vezes, de um pouco de ataré para despertar o que a gente já conhece bem, tá? Então, eu quero Sim. agradecer de coração, Motumbá, Mucuyu, Colofé, bênção a todos vocês, gratidão, Marta, um beijo enorme, bom descanso, agradecer a escuta generosa, só faz sentido porque tem escuta, né? Isso é muito importante, e mesmo quem não teve a oportunidade de falar, a energia circula. Isso para a gente é muito potente, poderoso. Então, quero muito agradecer a todos. Espero que a gente se veja no próximo Xirê. Com E queria certeza. terminar com um poeminha meu, que é curtinho, né? Que fala o seguinte: essas mulheres pretas, especializadas na arte de parir, parir histórias pouco exatas, ligadas à arte de sentir. Nessa aventura de contar-se, é revolucionário escrever ao invés de servir. Gratidão, benção a todos. Obrigada, Marta. A gente Beijo. precisa se encontrar, a gente precisa tomar um café, a gente tem Precisamos. muito a falar. Precisamos. Precisamos e muito. Muito. Gente, quero agradecer. Se você quiser ir desligando, sem problemas. Eu vou agradecer aqui o pessoal todo, viu? Eu sei que você está enrolado aí. Quero dar meu mutumbá, benção a todas e a todos. Agradecer a presença nesse evento online, no nosso Xirê. Enfim, muito obrigada, no do pé, de coração. E daqui a pouco a gente vai estar de volta partilhando nossos xirês, ampliando as nossas rodas, tá bom? Então, Modupé, sigam a página da Andada Suburbana, a Tarefa Palavra Terapia, sigam o Encontro das Culturas de Axé, Festa de Iemanjá. Essa live vai ficar salva no nosso IGTV, na página do Encontro das Culturas de Axé. Vamos conversando, se quiser trocar material, trocar ideia, a gente está aberto, a gente tem um grupo que está sempre atento às nossas páginas, então fiquem à vontade. Um beijo, obrigada, Amor do Pé, pela presença de todos. Um abraço para vocês, até a próxima, viu? Até o próximo Xirê, que a gente vai divulgar assim que tiver possibilidade dele estar acontecendo, mesmo que de uma forma virtual. Um beijo para vocês todos, viu? Beijo, tchau, tchau.